Isso, agora que a moça falou, que está sendo gravado, vamos iniciar de fato. Então, como eu estava falando há pouco, antes de eu botar para gravar, a gente vai falar hoje, pelo menos parte da aula, vai ser sobre esse tipo de gráfico, que é o diagrama de caixa, ou box plot. Então, eu falei, diagrama de caixa é o nome que nós damos aqui, assim, uma outra pessoa no Brasil dá esse nome. A maioria das pessoas fala box plot mesmo, e não tem uma tradução legal, na verdade. Assim, não tem nada que eu possa dizer assim, olha, a melhor tradução que tem é essa. Não, a melhor é manter o inglês lá, que é mais fácil das pessoas entenderem. Esse tipo de gráfico, pessoal, ele tem uma data, inclusive, de nascimento, vamos dizer assim. Se eu não estou enganado, foi em 1971, 76, não lembro, mas foi na década de 70, que o famoso estatístico John Tucker, ele propôs isso numa revista de estatística e de lá em diante as pessoas passaram a usar bastante. Para quem está em dúvida, assim, o que é o diagrama de caixa, para que ele serve, coisas assim, ah, o diagrama de caixa eu considero, ou box plot, vamos chamar de box plot. Os box plots, eles são um dos gráficos que eu considero, sei lá, mais sinceros que a gente pode ter, tá? Gráficos que mostram muito mais do que todos os outros que a gente já falou aqui ao longo da nossa aula, tá? E não estou brincando com isso. Ele fala muito sobre os seus dados. Assim como os gráficos de barra ou coluna, você escolhe, né? Você decide. Os box plots, ou diagrama de caixa, eles são usados para poder apresentar dados categóricos, tá? Então, imagina que você tem uma barra, no lugar da barra você coloca um box plot. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, box plot é usado para apresentar dados categóricos. E aí, professor, o que essa caixa aí significa? Na verdade, antes de eu falar o que a caixa significa, é importante trazer para vocês uma alusão, buscar aí na formação de vocês alguma coisa sobre estatística, tá? É a única coisa de estatística que eu devo falar durante o curso inteiro, mas que nos ajuda a escolher se a gente vai usar box plots ou gráfico de barras ou colunas. Por quê? Quando você colhe um conjunto de dados, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui nessa turma, eu vou pegar a idade de vocês, tá? Eu vou pegar a idade do pessoal da turma e vou ver uma coisa que a gente chama de distribuição. Em algum momento, vocês, quando estudaram estatística, seja na graduação ou aqui na pós, provavelmente entraram em contato com uma coisa chamada de frequência de classes. Tá? Então, se eu pegar aqui a idade de vocês, eu vou dizer, olha, o mais jovem daqui, ele tem em torno de 26 anos. O mais velho, ele tem 48, tá? Só que entre 26 e 48, eu tenho uma série de idades que se espalham, né, nessa faixa aqui, de 26 a 48 anos. Mas eu percebo que 26 só uma pessoa tem. Eu percebo que 48 só uma pessoa tem. Essa é a frequência para essas idades. Só que outras idades, 27, 28, 30, não sei o que, elas podem ter uma frequência maior, tá? Elas podem aparecer mais vezes na na nossa turma aqui. E vamos dizer que 26 tem uma pessoa, 22 tem duas pessoas, 26 tem uma pessoa, 28 tem duas pessoas, mas 27 já tem seis pessoas. E 30 tem oito pessoas. Mas 31, 32, 33 ninguém tem, mas 34 tem quatro pessoas, 35 tem duas pessoas, 40 tem uma pessoa e 48 tem uma pessoa. Então, se vocês forem pensar, tentar criar na cabeça de vocês a curva
que a frequência das idades que nós temos na turma aqui. Então, se a gente for pensar nessa curva da frequência das idades que a gente tem aqui na turma, vocês vão ver que em 26 é pequeno, depois aumenta até os 30, quando chega em 30, cai de novo, até chegar em 48. Aí vocês vão dizer, professor, eu comecei a lembrar, tinha agora de umas curvas que falavam da distribuição dos dados tá no meu TCC, aqui no mestrado já falaram sobre isso. Eu vou dizer, é verdade. Quando a gente não está assim, muito inteirado em estatística, a gente pega e calcula logo, sei lá, a média. Calcula a média, a mediana, desvio padrão, intervalo interquartil, não sei o quê. Então, esses são nomes que vocês provavelmente já escutaram falar. Só que, antes da gente sair pensando assim, vou usar um gráfico de barra para representar esses dados aí, com o valor da média, desvio padrão, ou vou usar a mediana, sei lá o quê, os estatísticos, que a gente eles pedem que a gente avalie se essa curva de distribuição dos nossos dados ela se encaixa aquilo que é conhecido como função normal ou função gaussiana. É uma função que na estatística é muito conhecida como uma função em forma de sino, tá? Provavelmente vocês já escutaram. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco dela também. E essa função, ela mostra a distribuição dos dados quando a distribuição ela é simétrica. Então, no centro, eu tenho 50% dos dados para baixo, 50% dos dados para cima. E o que os testes que avaliam a normalidade veem é se a distribuição dos nossos dados se ajusta a uma função normal. Se a função normal descreve os nossos dados. Quando a função normal descreve os nossos dados, quando o teste da estatística da normalidade da distribuição diz que os nossos dados eles se encaixam dentro de uma função normal, e o meu dado é categórico, sugere-se que a gente use o gráfico de barra ou o gráfico de coluna, não importa. Tá? Por quê? Porque quando você faz o gráfico de barra, lá na pontinha dele você coloca a altura dele é a média e para cima é o desvio padrão. Então, se você está usando a média e o desvio padrão, a gente já considera que os seus dados devem obedecer a uma função normal, tá? Então, quando você está usando a média de desvio padrão, a gente já sabe, o Adalberto fez o estudo dele, está usando média de desvio padrão, porque os dados que ele está usando são dados que têm distribuição normal. E alguns testes estatísticos só funcionam corretamente se a distribuição dos dados for normal, tá? Então, teste T, o ANOVA, tem um monte de correlação linear, tudo isso daí só funciona se a distribuição dos dados for normal. Aí você faz lá, então, Natália fez lá os dados e disse, professor, fiz lá o teste de normalidade, não deu normal. E agora? E agora, que não é aconselhável que a gente apresente os dados categóricos na forma de gráficos de barra, tá? Porque se o meu dado não é normal, a média não se encontra no meio, tá? A média não se encontra no meio da minha distribuição. Então, a média não é uma medida de tendência central, nesse caso. A melhor medida de tendência central é a mediana, tá? Depois vocês vão dar uma revisada, o que é média, mediana e tal, cálculo delas e tudo. E aí, se a mediana é que é a melhor medida para um dado que não tem distribuição normal, e eu não vou usar um gráfico de barra para representar a mediana, por exemplo, o aconselhado é que a gente possa apresentar os nossos dados categóricos neste formato aí de diagrama de caixa ou box plot, tá? Então, quando vocês olham essas caixas aí, cada linha dessa caixa tem um significado.
tá? E no fundo, essa caixa aqui, ela diz muito para a gente a distribuição dos nossos dados, tá? Ela diz da onde meu dado sai, para onde meu dado vai, qual é a faixa de maior frequência, tá? E isso daí dá um. Isso daí, na verdade, dá um significado estatístico visual. E já vou falar para vocês um pouco sobre isso. Então, deixa eu passar adiante aqui. Ó, aqui eu tô. Deixa eu ver se a tela atualiza, né? Que eu tô com o computador do lado do outro e a diferença está de segundos aqui entre eles. Então, essas três imagens que vocês estão vendo aí são distribuições de dados. Aquela lá de cima é a tal da curva de sino, tá? Em forma de sino, a ou curva gaussiana, onde essa curva ela mostra os valores menos frequentes do meu lado esquerdo da tela. Ela mostra os valores mais frequentes, menos frequentes também do outro lado, menos frequentes para baixo, menos frequentes. Opa, deixa eu voltar aqui que eu bati sem querer. Então, menos frequentes para baixo, menos frequentes para cima, que são os valores máximos e mínimos. E tem uma parte dessa curva, tá? A altura dessa curva que mostra os valores que são os mais frequentes, tá? Essa é uma curva de frequência. Então, como ela é simétrica, esse valor aí, que é 2, ele representa o que chamamos de mediana e também representa a média, tá? A mediana e a média numa curva gaussiana como essa aí, a superior aqui, elas são iguais matematicamente. A mediana e a média são iguais numa curva gaussiana. Mas nessas duas curvas de baixo que vocês estão vendo aqui, a gente não tem uma curva simétrica. Eu tenho uma curva que os dados mais frequentes, né, o pico da curva, eles estão deslocados para os valores mais altos. Enquanto na outra de baixo, o pico da curva está deslocado para os valores mais baixos. Então, essas duas curvas aí, a do meio e a aqui de baixo, elas não se encaixam dentro de uma curva normal. Então, quando elas não se encaixam dentro de uma curva normal, eu não vou representar meus dados na forma de média e desvio padrão. Eu vou representar os meus dados considerando a mediana, considerando os quartis, que são esses Q1, Q2, Q3 que vocês estão vendo aí. Tá? O significado dos quartis é igual para as três curvas. O quartil 1, o primeiro quartil, ele representa o valor limite dos 25% de valores mais baixos. O Q2, ele representa os 50% daquela distribuição, que é a mediana, tá? E o Q3 representa o valor de 75% para baixo, também, né? Os 75% menores, vamos dizer. Deixa só 25 maiores para o lado daqui, da direita. Então, a gente pode ver que o Q1, Q2 e Q3 nas três curvas estão presentes. Eles continuam descrevendo bem. A distância entre o Q3 e o Q1, que é o 75% e o 25%, são os 50% mais frequentes da minha amostra. Tá? Então, essa área branca aí, dessas três curvas, elas representam as áreas de maior frequência de dados, enquanto as áreas cinzas representam as áreas com menor frequência de dados. Então, o tal do John Tuck, que propôs essa representação, ele disse, olha, se eu tenho valores mínimos, tenho valores máximos, tenho uma faixa de maior frequência e o valor que divide a curva em duas áreas iguais, tá? Então, a mediana é o 50%. São duas áreas iguais, para um lado e para outro, tá? A média é que não é
ela não faz isso. A média ela sofre influência dos valores que a gente chama de outliers. Assim. Você tem um valor que está muito distante dos outros, a média sofre influência e é puxada por esse valor. Então, quando a distribuição não é normal, a média não representa um valor de tendência central. Então, vocês já podem ver aí no desenho que aquele gráfico de caixa lá, o box plot, cada elemento dele tem um significado dentro dessa questão de valores mínimos, máximos do primeiro quartil, do terceiro quartil e do quartil central, ou Q2, ou mediana, tá? Então, o box plot ele é todo voltado para uma descrição da distribuição dos dados. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, quando eu pego um gráfico desse, eu consigo ter uma anatomia desse gráfico. É interessante que... Bem, a gente chama de box plot, né, esse gráfico. Mas essas barrinhas, que parecem uma barra de erro para cima e para baixo, né, fora da caixa branca aí, elas em inglês, elas são chamadas de whiskers. Aí, a tradução de whiskers para português é como se fosse bigodes. Lá no inglês talvez faça todo sentido ser bigode. Só um minutinho, acho que o bebê está dando trabalho aqui. Oi, Arthur, oi. É, vamos lá. Então, no inglês, esse termo whiskers talvez faça todo sentido, mas para a gente chamar aqui essas barras aí de erro aí, ou para o máximo e para o mínimo, eles são bigodes. Eu, pelo menos, nunca vou me acostumar com isso daí. Mas vamos começar, então, a entender o box plot a partir dessas barras. Então, essa linha mais inferior, deixa eu colocar aqui meu marca-texto. Então, essa linha aqui mais inferior, eu juro que eu coloquei vermelho, talvez tenha amarelo. Tá amarelo. Então, aqui, essa linha mais inferior aqui é o menor valor da distribuição que eu tenho de dados, tá? É o menor valor. Então, aqui no nosso exemplo que eu dei mais cedo, seria o valor da idade da pessoa mais jovem daqui do grupo. Então, seria 26 anos. Aqui, nesse caso, era a pressão arterial e pegaram lá, provavelmente, 110, por exemplo. Esse valor aqui de cima é o maior valor da minha distribuição de dados, é o que eu chamo de limite superior, tá? A caixa, que é a região de maior frequência dos meus dados, ela é delimitada superiormente por aquilo que eu chamo de terceiro quartil, que é o limite de 75% da tua distribuição. Ela é delimitada inferiormente pelo primeiro quartil, que é o limite dos 25% da minha distribuição. Então, esse intervalo aqui, ó, esse intervalo entre, esse intervalo entre o quartil, ele representa os 50% dos meus dados que apresentam maior frequência de aparecimento no meu estudo, tá? Então é muito importante a gente saber quais são os limites dos valores mais frequentes do meu estudo. E essa linha central aqui é a mediana, tá? Essa linha central aqui é a mediana, ou Q2, que é o valor mais frequente dos meus dados. Ah, professor, mas tem umas bolinhas bem aqui em cima e tem uma bolinha aqui embaixo. Esses valores, eles são valores que eu, por exemplo, colhi nos meus dados
No entanto, esses valores eles são muito discrepantes em relação aos demais valores da minha distribuição. Mas por que que eu consegui um valor tão alto assim? Pode ser que o meu aparelho de medir a pressão arterial aqui não tivesse correto no dia lá que eu fiz os dois valores mais altos. Ou pode ser que eu, experimentador, não executei corretamente aquela leitura. Ou pode ser que aquele paciente é um caso muito raro, não sei o quê. Então, quando a gente tem os valores discrepantes, os outliers, a gente pode até representar na forma de bolinha aqui, em cima ou embaixo, mas esses outliers eles estão aí só para ser apresentados, eles não entram na configuração aqui da caixa, tá? Como é que a gente sabe que um valor ele é discrepante, ele é um outlier? O que, assim, existem vários métodos, mas os métodos mais frequentes é quando a gente calcula esse intervalo aqui, interquartil. Ver se eu consigo. Eu acho horrível escrever com mouse. Então, normalmente ele é chamado de AIQ em português, que seria a amplitude interquartil, tá? Então, o que o pessoal faz é pegar aqui a amplitude interquartil. Se você pegar, somar o valor do terceiro quartil, tá? Mais 1,5 a amplitude interquartil ou intervalo interquartil. Então, se você pegar esse valor e somar mais 1,5 dessa, que seria essa distância aqui, e o valor ainda se encontrar além desse limite que a gente está falando aqui, é porque esse valor é um outlier. Se eu pegar o primeiro quartil e subtrair desse 1,5 amplitude interquartil e o valor ainda está abaixo desse limite, é porque também ele é um valor outlier, é um valor discrepante, tá? Então, precisa estar muito distante de todos os dados para que a gente possa considerar um outlier. Então, veja o quanto de informação esse gráfico traz. Tá? É uma quantidade de informação enorme e que pode dar para a gente até uma compreensão do significado das comparações estatísticas. Deixa eu voltar aqui para uma imagem que a gente tinha aqui em cima. Cadê? Não essa. Essa daqui. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui as áreas, né, das caixas. Então, essa caixa aqui, nesse gráfico à minha esquerda superior, a área da caixa ela está quase que toda superior à área dessa outra variável que é a mistura 2. Mas existe alguma sobreposição entre a mistura 1 e a mistura 2, tá? Então a mistura 2 está numa altura que ainda se sobrepõe, tá? A mistura 2. Normalmente, quando essa sobreposição acontece, assim, uma boa porcentagem, assim, estão 100% sobrepostos, ou está 50% sobrepostos e tudo, você pode dizer que não existe diferença estatística. É claro que você pode dizer, que eu digo, você vai fazer estatística, mas só de olhar, você já tem uma noção de que a sobreposição talvez seja grande demais para ter diferença estatística. Mas é diferente se eu for comparar a mistura 1 com a mistura 3. Mistura 1 e mistura 3 não tem sobreposição nenhuma, ou é mínima. Não, acho que não tem nenhuma, na verdade, entre as duas áreas de caixa. Então, quando isso daí é visível, como a gente está vendo agora, eu posso dizer para vocês que, com certeza, existe diferença estatística entre os dados da mistura 1 e a mistura 3. Tá? A mistura 2 também, professor, não tem diferença, não tem sobreposição. Pois é. Então, muito provavelmente, mistura 2 também não tem, também tem diferença estatística em relação à mistura 3. Tá? Então, se as áreas não se sobrepõem, você não pode. A gente pode assim dizer, olha, a estatística veio só para confirmar que visivelmente a gente já está
tendo essa ideia. Agora, aqui nesse gráfico à nossa direita, tá? A gente tem caixas que se sobrepõem em grande quantidade, tá? Tanto o vermelho, o laranja, o verde e o azul estão numa altura muito parecida à região das caixas. Ah, professor, mas tem uma parte aqui, ó, que não se sobrepõe do verde em relação aos outros e tal. É, mas praticamente todo verde está dentro do amarelo, todo verde está dentro do vermelho, todo verde está sobrepondo ali uma grande parte ao azul. Então, essa grande sobreposição deles faz eu olhar e dizer, aqui não tem diferença estatística, provavelmente. Eu vou fazer o teste estatístico só para garantir, tá? Para eu ter um registro matemático de que aquilo que eu estou vendo visual, aquilo que eu estou vendo, né, visualmente já é redundante, mas aquilo que eu estou vendo só vai se confirmar com a matemática. Então, um gráfico como esse, pessoal, ele é muito interessante. E ele é muito verdadeiro, como eu falei para vocês. Tá? Você não engana ninguém aí, olha. Tá tudo aí, você olha, professor, eu estou vendo o mínimo, o máximo, estou vendo a mediana e não sei o quê. Aquilo que eu falei sobre o dado ter distribuição normal ou não, eu consigo ter uma ideia sobre os dados se eu olhar o box plot. Eu vou dar uns chutes assim. Daqui a pouco a gente pode fazer um treino no Excel. Esse gráfico aqui, provavelmente, esse dado em vermelho, aqui, rosa, sei lá, ele provavelmente não é normal. A mediana está muito deslocada para os valores inferiores. O laranja tem uma grande chance de ter distribuição normal, porque a mediana está bem no meio de toda a estrutura do box plot, tá? Então, a mediana e a média devem se encontrar. Esse verde aqui eu não sei. Me parece que o valor da mediana está deslocado para cima e o azul parece que o valor da mediana está deslocado para baixo. Então, se eu tivesse que visualmente poder falar alguma coisa sobre a normalidade dos dados, eu diria que só o laranjado aqui provavelmente tem uma distribuição normal. Todos os outros três não têm distribuição normal, tá? Então, agora, deixa eu pegar o Excel para a gente poder dar uma olhada como é que faz um box plot, tá? Deixa eu ver se eu saio aqui do PowerPoint. E deixa eu colocar o Excel para a gente poder dar uma olhada nisso aqui. O Excel. Então, estou aqui, deixa eu compartilhar a tela aí. Então, estou aqui na minha planilha, que a gente está fazendo aí ao longo das aulas. Vou criar mais uma planilha para dar um zoom aqui. Então, eu vou fazer aqui a glicemia, miligrama por decilitro. Acho que litro é com L maiúsculo, eu acho. Peraí, que meu teclado não está com nada. Tá aqui. A glicemia. Eu vou ter aqui um grupo um, grupo um e vou ter um grupo 2. Como eu falei para vocês, variáveis categóricas, tá? Grupo um, grupo 2 e eu medi a glicemia do grupo um, grupo 2. Então, eu vou pegar aqui do grupo um, 92. Então, cada leitura dessa é uma pessoa, tá? 98, 91,
Errei aqui. 85. Aí, 3, 81. Essa é a glicemia de jejum, vamos dizer, tá? 88, 96 e 100. Vamos pegar 10 pessoas aqui. Aí do grupo 2 eu vou ter a 102, 4, 98, 108, 109, 112, 100, 115. Então, eu tenho dois grupos que eu fiz a medida da glicemia. Vou marcar aqui a minha tabelinha. Vou continuar colocando lá para o Excel, né? O Excel dificilmente vai sugerir para vocês o box plot, tá? Então, olha, aqui está sugerindo 1000 coisas e nenhum deles ele vai sugerir box plot. Então, você vai vir aqui em todos os gráficos e aqui embaixo tem ó, a, a possibilidade de eu escolher o gráfico de caixa ou caixa estreita. Menos comum ainda é alguém chamar o box plot de caixa ou caixa estreita. Mas tudo bem. Então, aqui ele me deu a única opção que ele tem. Eu vou aproveitar essa opção e bora dar uma olhada, tá? Para ver o que, que o Excel nos dá. Então, aqui, ó, desde já, eu diria para vocês que aqui no Excel, esse é um gráfico que o Excel me parece que trabalha com muito esforço para gerar esse gráfico aí, tá? Então, bora tentar aproveitar da maneira que o Excel permite. Mas ele gera vários erros aqui. Eu já tive a oportunidade de fazer vários erros com o Boxplot. Mas, no geral, faz. Então, aqui em azul, eu estou vendo os dados do grupo 1 e em laranja, eu estou vendo os dados do grupo 2. Como eu falei para vocês, eu não quero nada de título, tá? Eu vou... Esse um aqui, eu não sei, não vejo necessidade dele estar aqui. O grupo aí já devia estar gritando, dizendo assim, como é que eu vou saber quem é o grupo um, quem é o grupo 2, professor? Calma, chegaremos lá. Então, aqui eu tenho o eixo da glicemia, eu vou vir aqui, então, em design do gráfico, adicionar elemento do gráfico e colocar o meu eixo vertical. Então, aqui, vou escrever. Ele até abriu um negócio aqui de tão agoniado que o Excel fica quando a gente quer escrever, quando a gente quer trabalhar com esse gráfico, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar o título do eixo aqui. Aqui. Estou me amarrando aqui. Estou falando? Então, bora lá. Glicemia. Opa. Glicemia. Caramba, que difícil. Miligrama por decilitro. Ok. Vou clicar no gráfico, no eixo aqui, para poder colocar aquelas barrinhas do marcadores de escala, tá? Ah, ele saiu, ó. O Excel sofre para fazer esse gráfico. Eu acho que quando fizeram, fizeram com um código bem limitado. Ele dá várias.
coisas chatas de se trabalhar. Então, aqui externo, ele não pintou de preto, então eu vou pintar de preto aqui, linha sólida. E aqui está verde. Deixa eu ver, eu acho que é verde que está aqui. Vou pintar de preto e vou colocar um e-mail. Se o Excel deixar, né? Opa, fui além, foi duas vezes que um e-mail. Como eu já falei para vocês, essas linhas internas aqui, não vejo necessidade. Eu normalmente clico em cima delas e deleto, tá? Eu vou tentar, deixa eu ver, negritar, ver se o Excel deixa eu negritar o título do eixo. Deixou. E aí, com esse gráfico assim, eu particularmente não gosto dele esticado antes da gente poder olhar os elementos do gráfico. Uma coisa que eu gosto de fazer com box plot, esse aqui eu dou uma estreitada boa, tá? Para que a caixa fique quadrada. Então, aqui, ó, eu tento estreitar o gráfico a ponto da caixa ficar mais quadradinha, tá bom? Mas, de novo, vocês já podem estar gritando aí, perguntando, professor, e como é que eu vou saber quem é o grupo um, quem é o grupo 2? Nesse caso, o Excel permite que eu coloque uma legenda, tá? Tá vendo aqui, adicionar elemento, tem a legenda, e aí você escolhe. Eu posso talvez colocar uma legenda inferior, né? Aqui não fica mal essa legenda inferior, viu? Só tá errado o título lá que ele tá dando. Mas se eu quiser colocar na direita, eu posso. O professor está todo errado. Aí eu dou mais uma esticada aqui para o lado, até a coisa ficar arrumada. Professor, esse grupo um está errado. Está errado. A gente já viu que o Excel nunca faz legal isso daí. E aí eu vou, clico com o botão direito, vou em selecionar dados. E quando eu seleciono os dados, eu posso editar o nome do grupo que está errado. Então, o que era não sei o que, eu vou escrever mesmo. Grupo um, por exemplo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o grupo um, grupo 2. Meu gráfico já está todo pronto. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa que eu não gosto. Ele está pintando aqui a caixa com uma cor e a linha da caixa, inclusive o X que tem aí na tela, vocês devem estar vendo, quase eu não vejo, porque quase não tem contraste de cor. Então, eu particularmente acho que, por exemplo, eu vou ver aqui, tá? Eu não costumo mexer muito com Excel para fazer box plot. Eu vou tentar mudar a cor da linha, no caso seria da borda, né? Vou tentar mudar a cor da borda para uma borda. Deixa eu ver se eu consigo colocar branca essa borda. Não, branca não dá porque eu vou esconder as barras. Deixa eu mudar. Vou colocar uma borda preta, então, uma borda preta mesmo. E a cor da minha caixa, eu vou colocar uma cor mais bebê. Já vou falar com você, tá? Do eixo. Eu vou colocar aqui um azul bebê. Deixa eu ver. Ó, já tá melhor esse negócio aqui. Então, aqui eu vejo bem os elementos da caixa e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, quando eu marcar aqui a caixa, eu vou colocar a borda preta e vou pintar a caixa com uma cor também hum, menos saturada, alguma coisa assim. Escolher aqui um coral, não sei.
para manter o padrão aqui do Excel. E aí, o que que eu vejo aqui de elementos? A nossa caixa, ela tem o limite superior, ela tem o limite inferior, que são os tais bigodes, que o pessoal adora falar. Ela tem uma linha central, ela tem as linhas superiores e inferiores da caixa, que representam o primeiro quartil, o terceiro quartil, né, que a gente já viu. Ela tem a linha central, que representa a mediana, e ela tem um X, tá? Ela tem um X que representa a média dos nossos dados. Então, vejam que eu coloquei aqui um conjunto de dados cuja média e mediana estão muito parecidas, tá? Ou seja, provavelmente os meus dois conjuntos aqui mudam, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar uma nova pessoa no grupo, tá? No grupo. Não, vou só trocar porque eu não sei se eu vou ter que incluir, né? Então, eu vou colocar uma pessoa com valor de 80, por exemplo, aqui. Um valor que é bem abaixo. Ó, aí você começa a ver, então vou continuar aqui. Vou trocando alguns valores aqui. 78. E eu vou aumentar aqui uns outros aqui. Deixa eu ver. 78. Vou colocar mais um 80 aqui. Então vejam. Eu troquei? Não troquei. Já vou falar com vocês aí. Só vou fazer essa brincadeira aqui para a gente poder visualizar. Então, não, deixa eu aumentar então. Eu quero separar um pouco a linha da mediana, né? A mediana da média. Quanto mais eu passo, mais eles ficam juntos aqui. Eu sou tendencioso. Deixa eu ver aqui. Colocar 80 também, para a mediana baixar. Ah, eu continuo com o mesmo problema. Não consigo separar aqui. Deixa eu ver. 82. Colocar aqui 85. 88, 88. Vou colocar 81 aqui embaixo. Que aí a mediana fica bem baixa, né? 85, sei lá. Deixa eu ver aqui. Agora tá um legal. 92 que tava. É, eu não consigo. Olha o trabalhão que eu tive para tornar a minha distribuição não normal, tá? Mas quando eu vejo aqui, a média já não está exatamente junto com a mediana. Então, pode ser que seja um indicador de que não são normais, tá? Deixa eu pegar aqui as perguntas de vocês. O Ciro perguntou: esse X no meio do gráfico. Ah, tá. O X no meio do gráfico, então eu já falei aqui para o Ciro, representa a média, tá? E a linha é a mediana. Aqui a outra pergunta foi da Vanessa. É possível, neste tipo de gráfico, né, modificar os valores do eixo, tipo, a partir de 40 a 120? Sim, depende dos seus dados. Esse gráfico aqui, ele vai representar o que você quiser. Vamos, por acaso, pensar que eu estou pegando aqui uma medida qualquer, que fosse possível ter lá glicemias muito baixas, por exemplo, igual como a Vanessa está perguntando aí. Então, 50, 55, olha aí. Então, eu tenho aqui uma caixa onde a mediana está lá em cima, a média está aqui embaixo. Então, esse aí é um forte indicador de que nós não temos distribuição normal, e aí eu precisaria usar outros testes estatísticos que não o TFT, por exemplo, para comparar uma coisa e outra aqui, tá? Então, eu teria que usar o Manwich, né? E aí teria que ver o que eu estou estudando. Então, se eu clicar em cima da caixa, tem uma coisa aqui também que o Excel permite. Ó, quando eu clico em cima da caixa,
ele gera aqui alguns comandos, olha, onde eu posso criar um maior espaçamento entre as caixas, tá? Aqui eu tenho elas estão quase uma do lado da outra, para ele é 100%. Se eu colocar 200%, não, ele está juntando a largura do espaçamento. Deixa eu colocar zero para ver o que acontece. Zero. Na verdade, é o espaçamento que eu pensei que fosse a distância entre as caixas, não é. Então, de fato, não, eu deixaria nos 100 aqui, que gera um espaço entre o eixo e a caixa. Os dois é que eu acho que deveriam se distanciar. Ah, existe a possibilidade de eu colocar os valores na forma de círculos dentro da caixa, tá? Deixa eu clicar fora. Então, aqui vocês estão vendo os valores que eu tenho aqui da minha caixa, aqui, tá? Então, o mínimo e o máximo ele não coloca, mas os outros valores ele coloca, né? Acho que estão aqui dentro da caixa. Aqui, deixa eu ver também mais uma coisa. Tem algumas coisas que eu nunca usei, estou olhando agora. Mostrar a linha média. Não mostrou nada. Acho que porque aqui eu estou colocando mostrar marcadores da média. Se eu tirar os marcadores da média, some o X, tá? Mostrar a linha média não me diz nada aqui, não acontece nada com o gráfico. Não acontece nada. E mostrar marcadores da média, sim. Isso daqui coloca lá o X no lugar. Mas se vocês forem ver, as opções aqui, elas são bem limitadas para esse gráfico, tá? Então, eu poderia fazer o mesmo no outro gráfico, incluir, por exemplo, os valores aqui, deixa eu ver, mostrar os pontos internos, tá? E daí vai. Professor, e agora quando você estava mexendo, tinha um valor que apareceu na forma de bolinha. Vou aumentar aqui, colocar 118. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder ter um outlier, tá? Deixa eu ver se eu consigo gerar um outlier aqui. Ó, aqui eu tenho dois outliers, tá? Aqui um. Então, eu tenho aqui a minha caixa e tem um valor que está além dessa largura da caixa, 1,5 acima, tá? Ou mais do que isso. Então, esse valor aqui, que é o outlier, que é esse 118, eu posso representar ele dizendo que eu tive um outlier, mas na hora de fazer qualquer análise estatística, é melhor tirar esse cara aí. Ele está muito discrepante em relação a todo mundo da amostra, tá? Quando o Ciro perguntou o que era o X do gráfico, né, da caixa, eu pensei até que ele estivesse perguntando e o eixo X aqui, que aqui eu joguei fora o eixo X desse gráfico. Então, de fato, esse é um gráfico que a gente normalmente tira o eixo X, porque eu teria que colocar um nomezinho aqui, o grupo 1 e grupo 2 aqui, tá? Só que às vezes fica desse jeito, ó, tá muito distante. Eu posso diminuir aqui também, né? Posso, ao invés de colocar 120 a zero, posso colocar como mínimo aqui, sei lá, 60, tá? Ah, ó, aqui eu nem sei se eu controlo o número de valores aqui, não sei se o Excel me permite, tá? Mas enfim, eu coloco aqui, então se vocês forem ver, ok. Aí eu teria que colocar bem aqui embaixo, o grupo 1 ou o grupo 2. Aí é uma escolha. Aqui no Excel a gente não consegue, eu acho, fazer isso daí. Por isso que eu sempre uso a legenda. Que aí a legenda já me diz que, olha, esse daqui é o grupo 1 e esse daqui é o grupo 2, e ok. Então, esse daqui é um tipo de gráfico que eu acho que tem um significado muito importante, mas se você for fazer,
é melhor treinar bastante antes, tá? Porque o Excel, ele, para fazer esse gráfico, ele é duro, ele não facilita a nossa vida, tá? Eu, qualquer dia, ainda vou tentar criar uma rotina em Python para deixar disponível aí para pós, para que vocês possam fazer isso tudo aí de forma muito simples, tá? Ainda não consegui ter tempo suficiente para isso, mas não é difícil fazer. Basta que vocês possam organizar os dados de vocês tranquilamente, que eu acho que a rotina que eu estou pensando em fazer vai poder fazer e não precisa dessa agonia toda que o Excel tem. Mas por enquanto eu não vou prometer nada para vocês, porque de fato eu preciso de tempo para fazer um pouco isso daí e deixar disponível para a pós-graduação. Mas é um dos meus objetivos, é criar um pacote de ferramentas prontas para que vocês possam só ir lá, adicionar os dados e fazer o gráfico que você quer, tá? Então é um tipo de coisa que eu acho que poderia contribuir já com vocês e com a nossa disciplina também, tá? Então, pessoal, eu fecho aqui essa série sobre representação gráfica. O terceiro ponto, vamos dizer assim, que eu acho que é importante vocês dominarem para, vamos dizer assim, dizer, olha, eu agora já posso pegar isso daqui e levar para a minha dissertação, levar para o meu artigo e apresentar adequadamente os dados. Então, já que eu estou com a tela inteira, eu vou aqui no PowerPoint. O terceiro tópico que eu considero que você deve aprender a fazer para apresentar bem os seus dados. Então, a gente já falou aqui de tabela, a gente já falou aqui de gráficos, tá? Só que, como eu falei, inclusive aqui na nossa apresentação, deixa eu colocar aqui de volta. Cadê? Eu falei para vocês que o produto final da, da representação de dados, na verdade, a tabela é um produto final, mas o gráfico dificilmente ele é um produto final sozinho, tá? Então, o produto final, ele de fato, pessoal, ele é uma figura. Ele não é de fato assim um gráfico. Ele é uma figura. E aí essa figura ela pode necessitar de outros elementos além do gráfico, por exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma figura no Excel que pode depois ser exportada e colocada na dissertação, colocada no artigo, que fique um negócio legal, que vocês possam apresentar adequadamente. Então, eu vou aqui abrir o Excel já, o PowerPoint, desculpa. O PowerPoint, vou até tirar esse texto aqui de dentro. Se eu precisar de texto, eu coloco. Então, vamos dizer que eu quero criar uma figura para minha dissertação que tenha, por exemplo, um dado qualquer. E além desse dado, eu tenho um gráfico, mas além desse gráfico, eu tenha alguns elementos que representam algum contexto daquele meu dado. Opa, alguém quer entrar, deixa eu aceitar aqui. Então, primeiro eu vou pegar um gráfico. Mas olha só, uma coisa que aí é uma escolha minha também, tá? Olhando aqui, eu quero fazer uma figura. Eu quero colocar uma figura lá no Word, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pensar o seguinte: eu quero que a figura tenha essa área retangular. Isso é uma coisa que talvez eu não queira. Então, se eu não quiser, eu posso vir aqui em cima em Design do slide e eu venho aqui do lado em Tamanho do slide, tá? Quando eu venho aqui em Tamanho do slide, eu posso personalizar o tamanho do meu slide. E aí aparece aqui largura e altura. Como o meu computador está configurado para inglês, aparece polegadas aqui, mas isso de fato pouco importa.
Eu só sei que eu não quero uma coisa retangular. Então, se eu quiser uma coisa mais quadrada, na verdade, eu não vou querer bem quadrada, mas vou diminuir um pouco essa questão de ser retangular. Então, eu vou deixar 13 de largura e vou colocar 11 de altura. Então, quando eu fizer isso, ele vai pedir para eu ajustar. Eu sempre coloco em maximizar, mas eu de fato nem sei por que que eles perguntam isso. Mas vejo que eu tenho agora uma área da minha figura que me parece até ser uma página, mas não tão com a altura tão grande. Ela está mais quadrada do que. Ela estava muito retangular antes. Então, isso daqui me agrada para a estrutura de uma figura. Aí eu vou aqui no meu Excel, onde eu já fiz gráfico, né, para tudo que é gosto. E aí eu vou pegar um dos gráficos que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Queria pegar aquele do sal, isso. Será que eu apaguei? Ah, não, tá aqui. Então, esse gráfico aqui, só vou fazer uma coisa com ele, que é tirar a borda. Essa borda aqui não está me agradando, não gosto de levar gráfico de borda, gráfico com borda. Então, eu clico aqui na área do gráfico, nessa parte branca, e coloco a borda sem linha. Então, aqui meu gráfico já está sem borda. Agora eu posso clicar no meu gráfico. Aqui vocês todos já devem já ter feito no Windows, Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui eu vou fazer Ctrl C. Eu cliquei sobre o gráfico e vou dar um Ctrl C, vou copiar. E aí, quando eu vier aqui para o PowerPoint, eu não vou dar o Ctrl V, eu não vou dar colar. Se eu colar, aparece isso aqui, ó. Aparece como se fosse um objeto do próprio Excel, onde eu posso editar, e eu não quero isso. Se eu tiver que editar o gráfico, eu vou editar lá no Excel, não aqui no PowerPoint. Isso daqui, às vezes, desconfigura todo, fica horrível. Então, eu vou deletar, que eu não quero isso. Eu vou vir aqui na página inicial, vou vir colar e vou vir colar especial, tá? Que é aqui embaixo. Quando eu colar especial, eu tenho várias opções de colagem, inclusive opções de imagem. As imagens do tipo PNG são imagens de muito boa qualidade, tá? Tanto a PNG quanto a JPEG, que são aqui os formatos, são imagens de muito boa qualidade. Os outros formatos não são tão bons, especialmente o GIF. O GIF é um formato horrível, você perde muita resolução, então não é uma boa, tá? Então, o PNG, o JPEG, até o SVG, eles não são ruins. Eu, particularmente, uso muito PNG, porque é uma figura de boa resolução. Então, eu fiz aqui a minha figura, vou... Aí agora eu vou meio que construir a minha figura, né? Então, aqui o meu gráfico, dentro dessa área. Eu vou tentar, sempre que eu quiser aumentar o meu gráfico, aumentar a partir dessa bolinha da diagonal. Porque se eu puxar aqui para aumentar meu gráfico, eu já mudei a proporção dele, está horrível desse jeito. Mesma coisa se eu puxar aqui para baixo. Já mudei a proporção, já deixei ele feito. Tanto trabalho que eu tive lá no Excel para deixar ele legal, e eu perdi a proporção. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Mas se eu puxar aqui pela bolinha da diagonal, esse gráfico ele aumenta na mesma proporção, tanto para a largura quanto para a altura, tá? Então, por exemplo, fiz aqui, coloquei aqui esse gráfico, e vou dizer, por exemplo, que esse gráfico ele é o meu elemento A, ou letra A, da minha figura, tá? Então, eu venho inserir e venho em caixa de texto, olha, se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui, ó, eu posso marcar uma caixa de texto, e eu vou escrever aqui letra A. Está muito pequeno, professor, verdade. Vou colocar numa fonte que me agrade o tamanho, mais ou menos aqui, uma fonte que me permite marcar aqui. Deixa eu ver aqui que o meu computador deu uma travada.
Vou dar uma negritada nesse negócio aqui. Diminuir aqui essa caixa. E agora eu vou colocar esse A no cantinho da figura lá. Espera aí que meu computador tá sofrendo para fazer isso daqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, e colocar aqui nesse cantinho, se eu quiser. Ou aqui, por exemplo. Então, eu já sei que esse gráfico aí é o meu painel A, o meu elemento A da minha figura, que eu vou querer levar para o Word. Vocês podem estar pensando assim, professor, no Word dá para fazer isso, fazendo, agrupando a letra com a imagem, não sei o quê. Eu vou dizer para vocês, nunca façam isso. Quando você faz isso no Word, dependendo de como você faz, toda vez que você for escrever antes, a letra cai, a imagem sobe, pode dar um desastre por completo, tá? Então, a minha sugestão, de fato, é que não faça isso, tá? Não é uma boa. Eu posso fazer a mesma coisa, tá? Aqui, pegando outras imagens. Eu quero fazer um A, um B, um C e um D aqui. Então, eu vou pegar um outro gráfico que nós fizemos aqui. Esse daqui é um gráfico legal. Eu não sei se eu tirei a borda dele. Deixa eu tirar a borda. Sem borda. Vou copiar esse gráfico. Vou levar lá para o PowerPoint. Não vou colar de primeira. Eu venho aqui em colar, colar especial e PNG. Então, colei aqui. Aqui meu gráfico. Agora eu vou colocar ele bem aqui embaixo para ser meu elemento B da minha imagem. E aqui eu venho na bolinha da diagonal para aumentar ele aqui e eu poder encaixar dentro da minha imagem. Deixa eu ver aqui. Ele parece ok. Já que eu já fiz isso aqui, eu vou, por exemplo, pegar aqui a letra B, né? Vou copiar essa letra que já está feita, né? Colocar aqui como letra B, por exemplo. Então já tem meu elemento B. Como eu falei para vocês, as imagens não obrigatoriamente elas representam só gráficos. Então eu vou fingir aqui, vou pegar uma imagem qualquer aqui do Google, só para a gente poder dizer assim, eu vou pegar uma imagem de célula do meu estudo lá, fizemos uma histologia da pele da pessoa e tal, e eu quero colocar dentro desse gráfico. Então, não é um gráfico em si, é uma imagem, né? Então, vem aqui histologia de pele. Vamos dizer que eu bati a foto lá, tá? Não é que no meu trabalho eu vou ficar pegando imagens do Google, não. Só quero pegar uma imagem aqui para eu poder levar para lá. O computador é meio lento. Então, vou pegar essa daqui, que está com uma cara boa. Vou copiar a imagem. Aí vamos dizer que eu tenho a imagem do meu computador, né, e tal, e eu vou colocar lá no meu Word, no meu PowerPoint. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou colar especial e vou colocar no formato PNG. Então, PNG está aqui. Vamos dizer que o meu interesse é muito grande nessa imagem, então eu posso, por exemplo, fazer um negócio assim. Então, eu tenho aqui a minha imagem. Sei lá, vou colocar aqui, por exemplo. E eu copio, levo aqui, coloco no local que não vai esconder nada por debaixo da letra, né? Às vezes a gente coloca no local que esconde alguma coisa importante daquela imagem. Então aqui eu vou escolher um local que não vai esconder nada. E vamos dizer, pessoal, que
eu tenho interesse, além de mostrar aqui as camadas da pele, eu quero chamar a atenção para algumas coisas na imagem, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em formas, e vou pegar uma seta, tá? Vou desenhar aqui uma seta, e vamos dizer que eu vou marcar um ponto aqui, algum achado na minha lâmina do meu interesse. Como essa cor está muito parecida com a cor do tecido, eu vou colocar um amarelo, ou preto, sei lá. Então, aqui, ó, coloquei uma seta indicando lá. Então, vejo que não é apenas a imagem. E aí eu vou construindo, tá? Eu vou construindo aquilo que eu acho adequado. Ah, professor, eu não gostei muito desse negócio aqui do sexo masculino, por exemplo. Tá aqui nesse canto. Ele está roubando uma área aqui do negócio. Mesma coisa, o grupo A, não sei o quê. Eu posso fazer macetes, tá, pessoal? Eu tenho isso daqui, então eu vou duplicar essa minha imagem. Aquela que já está lá, eu venho aqui em formatar imagem, clico nela, né? Venho em formatar imagem e clico em cortar, por exemplo. Eu retiro a parte que não me interessa. Ó, sumiu. Mas eu não posso ficar sem a informação da legenda. Então eu venho de novo, eu clico aqui na minha imagem cópia, faço o corte e agora eu vou fazer o inverso. Eu vou cortar para pegar aqui só a legendinha que eu queria. E agora eu colo onde eu acho que devo colar. Ó, eu vou colar agora dentro da área do gráfico. Assim eu não fico ocupando muito espaço. Mesma coisa aqui. Eu posso aqui, ó, fazer a minha imagem cópia, pegar só a minha legenda que estava saindo lá da minha imagem. Aqui eu vou também cortar, tirar a legenda do local lá que eu acho que está inadequado. Então aqui, ó, tirei. Opa. Pego aqui a minha legenda e coloco aqui dentro. Fica extremamente simpático aqui o meu gráfico. Agora eu posso até expandir aqui a minha lâmina para poder mostrar com toda clareza o meu achado lá, além dos meus estudos da minha representação gráfica, eu estou colocando aqui um resultado e tal. Ah, tem um negócio de um folículo que eu gostaria de apresentar. Eu posso colocar, ao invés de colocar uma seta, eu posso apresentar usando, por exemplo, o círculo. Posso pegar aqui e dizer, olha, tem um elemento aqui que eu acho interessante de analisar. Mas, professor, o seu círculo, ele colocou na frente de todo mundo, mas se eu vier em preenchimento dele bem aqui em cima, olha, eu posso simplesmente colocar sem preenchimento. Aí o que eu vou brincar é com o contorno dele aqui. Talvez colocar um contorno de espessura maior, talvez pegar no contorno e colocar um contorno. Opa, pegar um contorno em que os traços seja tracejado, né? Contorno que a cor não seja preta, talvez fosse, sei lá, amarela também aqui. O amarelo não ficou muito legal. Vermelho, talvez. Ah, o vermelho ficou bem legal. E aí eu dou lá meu. Ah, professor, como é que o meu leitor vai saber o que significa o que a seta quer apontar, o que o círculo aí está apresentando? Aí eu vou ter a legenda da minha figura.
Então, na legenda da minha figura, eu vou dizer, letra A significa variação da glicemia em função da pressão arterial em função da ingestão de sal. Os círculos verdes apresentam os dados dos diabéticos. O círculo azul apresenta os dados das pessoas sem diabetes. Letra B, a proporção dos dados de toxoplasmose, da caso de toxoplasmose nas 3 cidades, não sei o quê, tá? Então, posso colocar azul, sexo feminino, não sei o quê, sexo masculino. Letra C, uma lâmina de pele do paciente que teve toxoplasmose, sei lá o quê. A gente vê a interseção entre a derme e a epiderme. A seta amarela mostra as papilas dérmicas, enquanto o círculo tracejado mostra uma glândula fulana de tal, não sei o quê. E daí, ok. Entendeu? Mas, professor, como é que eu pego isso daqui e jogo lá para o Word? Então, o que você vai fazer, uma vez que você disse, olha, aprontei a minha figura, é assim que eu quero que ela fique, tá? Você vai vir em arquivo, aí aqui em arquivo, aqui embaixo tem exportar, e quando você quer exportar, aqui dá como opção PDF, dá um GIF animado e alterar tipo de arquivo. Bora ver aqui o que, que tem no alterar tipo de arquivo. Faz muito tempo que eu não faço isso aqui. Ah, tá aqui. Tem vários tipos de imagem. Tem o PNG e o JPEG. Se duvidar, deve ter outros tipos, tá? Como o TIFF. São os 3 melhores que você pode exportar os seus dados. Deixa eu ver aqui. O que, que acontece se eu for em outro tipo de arquivo? Salvar como? Bora ver. Deixa eu ver as opções que ele vai dar para a gente. Então, ele primeiro me coloca para salvar. Deixa eu colocar em downloads aqui. Primeiro, ele me coloca para salvar no formato de PowerPoint. Não é isso que eu quero. E aqui eu escolho os vários formatos. Ó, tá aqui o TIFF, é um formato que as revistas pedem muito. O PNG também é muito aceito e o JPEG também é muito aceito. Vou salvar em PNG aqui, só por uma questão de escolha minha mesmo. E aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Então aqui, figura 1, por exemplo. Então eu venho, posso tentar salvar, e até diz que já existe. Esse daqui eu deve ter dado 30 vezes essa aula. Deixa eu mudar para figura 1, 2025, então, pelo menos, né? 2025. Então, todos os slides, como tem só um slide, tudo bem, mas é apenas este, tá? Então, ele está salvando lá, e aí eu vou tentar abrir agora essa imagem num editor de imagem qualquer aqui do Windows. Só meu computador respirar um pouco aqui para abrir. Não, deixa eu colocar aqui a data de modificação. Está aqui. Então, deixa eu clicar para poder abrir a imagem, para a gente poder ver a imagem que eu criei. Vê que a imagem ela tem um tamanho razoável, tá? Ela é 1 megabyte, porque justamente ela tem bastante resolução. Então, se o seu objetivo é fazer uma imagem boa, você vai usar um desses formatos, ou TIFF, ou PNG, ou o JPEG, tá? O computador ele está sofrendo para abrir esse daqui.
Bora ver. Ah, vai abrir agora. Agora vai abrir mais cinco. Todas as vezes que eu cliquei para abrir. Ele está tentando aqui. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Cadê? Sumiu. Não, tá aqui. Como eu estou compartilhando tela, ele fica mais lento ainda. Tá aí. Então, a minha imagem, assim como eu criei lá no PowerPoint, ela é exportada e está aqui. E agora sim, eu posso pegar isso daqui e jogar, inserir lá no Word. Então, seja o meu artigo, seja a minha dissertação, pessoal, o, o, o que vai sair da cabeça de vocês pode ser montado lá no PowerPoint e depois você leva essa imagem inteira para o Word para se juntar ao texto de vocês. Ainda que muita gente ache que, professor, eu coloco direto do Excel e vai, você pode estar entrando num grande desastre, tá? Colocar no Excel, ainda mais se você quiser colocar como está aqui, a letra A, a letra B, a letra C, bolinha, seta. Então, uma figura, às vezes, ela exige complexidade mesmo, assim. É claro, ah, professor, mas se eu quiser só o gráfico, tudo bem, se você quiser só o gráfico, você coloca lá no Word, sai direto lá. Mas o desafio está em você poder juntar o máximo de informações para contar uma história. E às vezes só um gráfico não resolve, tá? Então pode ser que seja preciso colocar dois gráficos, uma imagem, um diagrama ou coisas assim. Então, se você souber fazer para uma coisa, serve para qualquer, qualquer outra ideia que você venha fazer e não apenas gráfico, tá bom? Então, a preparação de figura é uma coisa que eu acho um momento bem legal de você fazer. Você olha os dados mais de uma vez, você tenta arranjar de uma maneira que você considere elegante ou boa de se comunicar. Eu considero que as figuras são maneiras de se comunicar com o seu leitor. Então, se você souber como preparar isso daí, não tenho dúvida que o seu leitor vai ter facilidade para poder entender o seu trabalho, aquilo que você quer apresentar, tá? Atualmente, provavelmente vocês conhecem, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela também. Agora a gente vai testar até onde meu computador consegue rodar, tá? Atualmente, como eu falei para vocês, eu deixei de usar o PowerPoint. Então, isso que eu estou ensinando para vocês, eu já não faço mais com tanta frequência. Atualmente, tudo que eu faço, tudo que eu fiz jogando para o PowerPoint, eu faço agora jogando para o Canva. Então, essa é uma ferramenta, pessoal, que eu me surpreendi muito, tá? Assim, positivamente. Eu gostei muito da ferramenta do Canva. Ele é pago e tem planos pagos e planos gratuitos. É claro, o gratuito tem algumas limitações, mas ainda assim é muito bom, tá? Não é nenhum grande problema. Eu pago só para eu poder ter mais possibilidades, já que eu estou sempre escrevendo um artigo, sempre fazendo alguma coisa lá para a universidade, então eu termino pagando aí uma anuidade. Eu vou abrir um dos 1000 arquivos aqui de figura, por exemplo, que eu estou trabalhando. Então, essa daqui é uma figura que eu estou trabalhando, para vocês terem uma ideia sobre o quanto o Canva pode ser útil para vocês, tá? Eu não ganho nada desse pessoal, ao contrário, pago, né? Mas eu estou falando isso porque eu acho que facilita muito a vida de vocês, caso vocês queiram apresentar um trabalho com um pouco mais de sofisticação, tá? Deixa eu ver se aqui abre.
Eu normalmente trabalho dentro de uma funcionalidade que eles têm, que é chamada de quadro branco, que é um espaço infinito, na verdade, dentro da tela deles lá, que eu posso ir fazendo montagens. É como se fosse o slide do Excel, do PowerPoint, só que é um slide que não tem nem começo, nem fim, nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para outro. Então, essa é uma imagem que eu fiz há pouco tempo, tá? Então, essa é uma imagem que eu considero ela um pouco mais complexa do que essas que eu andei mostrando para você, porque eu tive que juntar elementos de uma série de coisas que eu tenho à disposição. Então, por exemplo, essa curva que está por trás dos homens aqui, ela é um gráfico que eu trouxe do Excel. Eu trouxe do Excel, não sei de onde foi que eu trouxe. Mas ele é um gráfico que representa a aceleração da caminhada do participante em um teste lá que a gente estuda. Então, o cara sai de uma aceleração zero, ele caminha, então ele tem aceleração, e depois de um tempo ele desacelera até ele parar de novo. Então, eu sobrepus aqui a imagem de uma pessoa na posição parada, na posição andando, e depois de novo na posição parada, para dar a ideia do que eu quero falar. Então, a pessoa está parada, ela vai andar e ela vai parar, o perfil de aceleração, e aqui embaixo eu coloco a explicação desse modelo de aceleração que eu estou tentando publicar na literatura, tá? Então, primeiro eu dou um significado, vamos dizer assim, para leigo, mostrando que essa curva ela representa uma pessoa andando, e depois eu dou um significado mais matemático aqui, que era o meu objetivo. E aí, o que que eu ganho com isso aqui no Canvas? Eu tenho aqui no Canvas, se eu quiser, elementos, milhares aqui de elementos gráficos, que eu posso adicionar as minhas imagens. Não que eu vou querer adicionar nada aqui, que essa imagem já é uma imagem finalizada. Então, por exemplo, eu tenho quadrados, eu tenho círculos, dependendo do que eu queira. Por exemplo, eu queria pegar uma pessoa andando. Então, eu posso vir aqui, escrever pessoa andando e mandar buscar. Ele vai me mostrar vídeos, vai me mostrar fotos e vai me mostrar elementos gráficos. Então, no geral, eu quero mesmo elementos gráficos para fazer essas figurinhas assim. Então, dependendo daquilo que eu quero, ó, aqui tem um rapaz andando, mas se eu quiser, eu posso ter uma pessoa parada e daí por diante. Dependendo da complexidade, eu também, vamos dizer assim, se eu quiser letras, por exemplo, então aqui eu posso ter milhares de coisas. Aqui onde aparece essa coroazinha aqui é porque essas são imagens que é só para o plano pago. Mas se vocês forem ver, existem imagens aqui, ó, que não estão no plano gratuito e que são de ótima qualidade. Então, o que vale para a pessoa andando, vale para qualquer coisa que vocês forem fazer. Por exemplo, eu trabalho com virologia, professor. Então, pode ser que eu queira fazer uma figura sobre virologia, e aí eu também vou procurar elementos, ele coloca aqui vírus, bacteriófago. Então, a criatividade de vocês, ela ganha, se bem que eu estou falando aqui, não atualizou ainda para vocês, estou atualizando aí. Então, a criatividade de vocês ganha com o Canva, tá? Eu acho que o plano gratuito é muito bom já, não vejo nenhuma dificuldade para quem quiser dar o bacteriófago do plano gratuito aqui, um vírus qualquer. Então, não vejo por que não ter. Professor, e letras? Tem muitas letras aqui, você tem a possibilidade de criar letras, manipular e tudo. Algumas só do plano, mas, por exemplo, plano gratuito, está tudo aqui. Inserir a letra, depois eu posso mudar e daí por diante. Então, eu particularmente hoje saí do PowerPoint e fui para o, o Canva, porque ele dá essa possibilidade de eu adicionar às minhas imagens elementos gráficos que no PowerPoint já não tem, tá? E aí, ah,
O último recado que eu vou dar para vocês em relação a também preparação de figuras e que eu acho que pode ser útil para vocês, eu não sei se meu computador vai aguentar, é usar o chat GPT, tá? Também, o chat GPT tem um plano pago e tem um plano gratuito. Se eu não estou enganado, o plano gratuito você faz uma imagem por dia. A grande questão do chat GPT é que você tem que saber fazer a pergunta para o chat GPT. Vocês não sei o quanto vocês já se meteram, né, a usar o chat GPT, mas a pergunta que você faz ao chat GPT, ela tem um nomezinho. Ela é chamada de prompt. O prompt, ele é um texto que você vai fazer o pedido para o chat GPT e o chat GPT vai trabalhar nesse pedido de acordo com o que você tá solicitando. Então, eu caí e eu tenho uma impressão de que eu caí porque eu estava mostrando o chat GPT, tá? Eu não sei. Estou com essa impressão de que o Google reconheceu que eu estava mostrando o chat GPT, eu não sei. Deixa eu ver aqui se eu posso compartilhar aqui. Mas, enfim, a mensagem que eu tinha a dar para vocês era essa, assim. Pode ser que seja, assim, coisa do Google não deixando eu mostrar o chat GPT. Estou impressionado, não tinha tentado ainda isso. E aqui travou meu computador. Então, eu acho que hoje em dia, deixa eu só ver se eu vou conseguir ou não. Acho que eu não vou conseguir. O meu computador não está nem mexendo. Sabe lá que o Google fez com ele agora.
Mas com certeza eu acho que eu caí porque a imagem que a gente estava apresentando era do ChatGPT, e aí são empresas que competem uma com a outra. E aí eles não deixam. Com certeza é isso. Impressionante isso daí. Mas enfim, então eu quero fechar hoje com essa ideia de que o PowerPoint ele é só um primeiro passo, se você quiser, para poder gerar imagens de alta qualidade. Você já faz e não tem problema nenhum. Mas existem outras ferramentas que estão na mão de vocês que vocês podem adicionar complexidade à preparação de figuras de vocês e que pode ajudar bastante na comunicação de vocês. Vocês podem dizer assim: ah, professor, já tenho pouco tempo e eu ainda vou ter que talvez entender isso daí. Aí eu não sei, aí é com você. Aí depende do quanto você quer aprofundar naquilo que você está buscando se comunicar. Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui quer, por exemplo, poder fazer uma boa apresentação, uma apresentação bonita, uma apresentação que comunique legal, daí, por exemplo, um artigo científico e daí por diante. Então, de longe, o cientista, o pesquisador, não é mais só aquele que fica pensando nas perguntas e não sei o quê. Ele também vai começar a perguntar, a se questionar sobre qual é a melhor forma de apresentar isso daí. Então, não que seja obrigatório nada do que a gente está falando aqui, mas são ferramentas que justamente ajudam bastante, tá? Aqui, professor, o trabalho para entregar, cadê a mensagem? Vanessa, para entregar é a tabela e qual gráfico? Qualquer gráfico que você queira apresentar, tá? Esses são treinos que, se você entender o princípio de um gráfico, teoricamente também entendeu os outros. Então, não vejo nenhum problema, tá bom? Então, jovens, aproveita o que resta de sexta ainda para vocês. Na segunda-feira, o meu e-mail é givagosouza@ufpa.br. Eu, na verdade, queria marcar com vocês na terça-feira. Na segunda, é que terça já tem negócio de seminário lá na defesa, na pós. E eu, particularmente, não sei se eu estou com defesa na terça. É que segunda eu vou estar em Santarém, numa reunião de um projeto, e eu não tenho medo de a internet não ser boa e eu também vou estar já para viajar. Então, eu vou deixar com vocês marcado para terça-feira, a nossa última aula, que é sobre sistema de informação. Caso não dê na terça, eu jogo para quarta e aí a professora não posso ir, mas vai ter a gravação da aula. Ou, na pior das hipóteses, eu gravo e mando para vocês também. Então, isso daí não é nenhum problema. O que eu quero, então, de cada um de vocês é que até na quarta-feira vocês possam fazer um treino de tabela, um treino de figura para me mandar, tá? Para eu poder dar uma olhada e fazer uma crítica também em cima do que vocês forem produzir, tá bom? Então, tem, deixa eu colocar aqui. Então, o e-mail e o telefone, caso queiram tirar alguma dúvida. Como eu falei, eu prometo responder, não tão rápido, mas eu respondo se for. Não é também 2 dias para responder, eu respondo em breve, tá bom? Então, jovens, aproveite ainda a sua sexta, dá tempo ainda de aproveitar. Obrigado pela participação de vocês aí. Tchau, tchau. Boa noite.